Olá, meu nome é Mirielle e nesse vídeo irei apresentar um resumo e uma análise do livro O Desaparecimento da Infância, de Neil Postman. Postman, então, o escritor, foi um educador, crítico, cultural, escritor norte-americano, conhecido principalmente por suas análises sobre mídia, educação e tecnologia. Então, em O livro Desaparecimento da Infância, ele argumenta que a infância foi uma invenção social ligada à alfabetização e ao controle da informação. Quer dizer que, no passado, crianças e adultos compartilhavam os mesmos conhecimentos e responsabilidades, mas a chegada da imprensa criou uma separação entre dois mundos. Então, gente, quer dizer que adultos e crianças tinham a vida cotidiana similares. Muitas crianças não estudavam, viviam vida de adulto, vestiam roupa de adulto, só trabalhavam. E aí, então, com a chegada da televisão e da mídia digital, essa barreira desapareceu, expondo as crianças a conteúdos adultos e acelerando seu amadurecimento. Sendo assim, a infância está se tornando cada vez mais curta, enquanto adultos adotam comportamentos mais infantis. Isso é verdade, gente, porque hoje em dia eu ainda vejo muitos adultos ainda que moram com seus pais e que se identificam até hoje, como crianças mais juvenis, adolescentes. E também tem crianças que com 4, 5 anos, acho que até menos, já se identificam como adultos. Crianças que já usam a tela de celular, televisão e têm, não, pela minha concepção, não sei se seria uma inteligência absurda, absoluta. Porque eu acho que isso futuramente atrapalha a criança no desenvolvimento. Mas tem crianças que têm uma inteligência suprema, soberana, que ultrapassa qualquer adulto em vários quesitos. Tem criança que faz pergunta pra gente, que já é adulto. Eu, por exemplo, tenho 33 anos, que eu não sei responder. E eles te falam, eu sei a resposta. São muito inteligentes. Então, assim, no passado, antigamente, a alfabetização, a escola, pela visão do Postman, ela separou a infância da vida adulta. Porque, pelo que eu entendi, pela minha concepção, porque as crianças, elas eram tratadas como adultos, trabalhavam e tudo mais, tal. Então, com a chegada da televisão, da mídia, da imprensa, isso foi separando aos poucos. Só que hoje, pelo que eu vejo, um dos maiores problemas das nossas crianças são as telas. Celular, televisão, internet. E um ponto interessante é que hoje, pelo que eu acho, a escola, ela perde um pouco a parte do seu papel mediador de trazer o conhecimento para a criança. Porque as crianças aprendem muita coisa diretamente pela mídia. Ou seja, a criança já chega na escola com a informação. Não tem muito ali que o professor ensina muita coisa, mas a criança já chega com uma certa curiosidade por algo que ele viu na televisão, um trem. Ou o professor mesmo está comentando sobre alguma coisa e a criança fala, eu já sei, já vi isso em tal vídeo, em tal canal, alguma coisa. É muito semelhante a isso. Então, pela concepção de Postman, entendi que ele sugere que a única forma de preservar a infância e limitar o acesso das crianças à mídia é reforçar a importância da educação e da leitura. Gente, agora, isso é um assunto importante de abordar, porque hoje em dia muitas crianças não querem ir para a escola. Muitas crianças não pegam um livro para ler,
eles têm mais praticidade em abrir a tela de um celular para fazer uma leitura, assistir um vídeo e tal. Eu imagino que dentro das escolas são poucas as crianças e adolescentes que praticam leitura hoje, porque o celular vem dominando a infância, a adolescência de uma forma absoluta, absoluta. Então essas coisas que aconteceram lá no passado foram boas. Houve a separação da infância e da vida adulta. Só que, pelo meu ponto de vista, essa chegada da televisão, imprensa, internet para as crianças continua ainda mais com o desaparecimento da infância. E aí a gente vem tendo a cada dia mais e mais crianças, meio que adultos, que já querem ser adultos, que já têm seu ponto de vista, um comportamento adulto. Eu assisto muito jornal e vejo a mudança. Para mim, 13, 14, 15 anos não é adolescente, ainda é criança. Pela época que fui criada com a minha família, tudo pela índole, eu imagino que essas idades ainda são criança. Só que hoje a gente vê na televisão, no dia a dia, na rua, muitas meninas de 12, 13, às vezes até 10 anos, usando roupa que muitas mulheres usam, como poderia dizer, roupas indecentes e tal, que já querem ali chamar a atenção de homens, de ir para uma festa, essas coisas e tal. Então, vem sendo um assunto que a gente vê muito na televisão sobre isso, muitas coisas que acontecem com adolescente, com criança. Muitas vezes o pai e a mãe não olham, não tá ali o tempo todo, sabe? Para poder participar da infância, da adolescência, do adolescente. E muitas vezes a gente acaba vendo notícias no jornal que são muito desagradáveis. Muito, muito mesmo. Assim como a gente vê também vários homens jovens, rapazes novos, crianças. Tem muitos filmes que ilustram, que mostram. A gente vê nos jornais também crianças tipo de 10 anos, 12 anos, ou até menos. Já vi casos de menos idade. Envolvimento com droga, bebidas alcoólicas. Então, gente, muito difícil. Muitas vezes eles veem nas telas, na televisão, no vídeo, no celular, algo que eles têm vontade de fazer. E hoje em dia o mundo tá cheio de maldade. Tem muitas pessoas que tá ali por trás da internet para poder praticar a maldade. E muitas crianças, adolescentes, acabam caindo nisso aí. Muito complicado, muito difícil a situação que a gente está vivendo hoje em dia. Eu acredito que uma coisa que a gente deve focar bastante, todo ser humano, a infância não deve ser perdida. Nós temos que lutar todo dia, a cada dia mais e mais, para incentivar as crianças nas escolas, para incentivar as crianças às leituras, a terminar os estudos, porque tem muito adolescente, muitas pessoas que não terminam o estudo, que desistem da escola por causa de uma vida que muitas vezes não compensa, uma vida que muitas vezes é fatal. Pelo meu entendimento, nós temos que incentivar a criança ou adolescente a estar ali, dentro da escola, fazer as leituras, ter também um acompanhamento, ajudar, tipo, os pais. Se a criança for muito desinteressada, alguma coisa, o governo deveria ter projetos para tentar influenciar, ajudar o pai, a mãe sobre isso aí. Eu acho que até tenha, mas são poucos. É um assunto meio que não comentam muito, tal. Então, pessoal, para finalizar a conclusão desse vídeo, eu gostaria de destacar um ponto importante
que a mídia, as telas, os celulares, vem desaparecendo não só com a infância, mas também com as famílias, com a rotina, com o cotidiano. Pessoas hoje em dia se sentam na mesa de um jantar, de um almoço, e não conversam um com os outros para saber como foi o dia, se a pessoa está passando por alguma dificuldade, algum problema, tal. Estão todos ali numa refeição, mas ao mesmo tempo que estão ali, estão longe, com o celular na mão, conversando com outras pessoas. E eu penso assim que a gente tem que dar valor às pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso lado, ao pai, à mãe, ao filho, tudo, ao marido, à esposa. Então, a chegada da mídia, da televisão, pelo meu ponto de vista, foi bom, positivo. Só que muitas pessoas usam para o lado negativo. Então, pelo meu ponto de vista, não está desaparecendo somente a infância ainda até hoje, mas também as famílias, o cotidiano, o dia a dia. As pessoas ficam muito presas ao celular o tempo todo. Muitas pessoas já me disseram que não conseguem ficar sem o celular um dia, que morre. E isso é uma coisa muito banal. Deixando bem claro que estou colocando aqui o meu ponto de vista, Mirelle, sobre a minha opinião. Muitas coisas são relevantes, com certeza, igual eu falei, a importância para o desenvolvimento educacional, o desenvolvimento da vida, tudo. A mídia, telefone, televisão, é tudo ótimo. Mas que continua sendo ainda mais importante a escola, a leitura e a família da gente. Que o celular a cada dia vem acabando com isso mais e mais. Eu gostaria de deixar aqui uma pergunta para a gente refletir. Como podemos preservar a infância em um mundo onde crianças têm cada vez mais acesso ao universo adulto? Brincando de carrinho ou de bola de gude. Criança quer carinho, criança quer saúde. Chutando uma bola ou fazendo